Bem-vindo a outra sexta à noite. Quero ver como o trauma afeta nosso sistema nervoso e nem vou ser capaz de cobrir todas as diferentes maneiras, como isso afeta nosso sistema nervoso e, novamente, é tudo negativo. Mas o que eu quero fazer é dar-lhe uma visão geral para que você tenha uma boa compreensão do que acontece dentro de nós, nosso sistema nervoso, quando uma pessoa está passando por um trauma, e, em seguida, as ramificações de longo prazo depois que isso acontece. Então, para apreciar isso, você tem que entender que nosso sistema nervoso central, basicamente opera todas as partes do nosso corpo, todos os nossos órgãos. Ele está captando sensações do nosso ambiente o tempo todo e fazendo ajustes dentro de nós para responder a elas. Então, é uma coisa fundamental que vai bem nas nossas costas, em todos os nossos nervos. É o centro de controle. Então entenda que ele tem duas partes. Então vamos realmente nos concentrar nisso, porque é aqui que veremos o trauma efetivo. Há o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, o sistema nervoso simpático é a parte do nosso sistema nervoso que trata da ação, atividade, produtividade, energia, sobrevivência. É o que é ativado pelo estresse, pelo trabalho duro, pelo perigo. É isso que entra em ação. É isso que nos dá energia. Mas então temos uma parte de equilíbrio, o sistema nervoso parasimpático. Então seu trabalho é trazer descanso, restauração, cura, de modo que equilibre a atividade, produtividade, trabalho com descanso, relaxamento, etc. Então o que você vê é que eles precisam estar em equilíbrio. Se você estiver em seu simpático o tempo todo e não parasimpático o suficiente, você vai ficar cada vez mais cansado até se esgotar. É realmente a chave. Então você tem que ter essas duas coisas em equilíbrio. Então o que acontece com um trauma complexo é que isso bagunça tudo isso, muito mesmo, e com muitas ramificações de longo prazo. Então, só para se ter uma ideia, o que você pode ver à direita é o seu sistema nervoso simpático. Então, quando você está estressado em perigo ou apenas em modo de produtividade, isso afeta suas pupilas. Suas pupilas se dilatam para que você possa absorver mais luz e ver mais. Sua boca fica seca. Muitos já passaram por isso. Seu batimento cardíaco aumenta, suas vias aéreas permitem que mais ar entre. Seu estômago, às vezes, você pode sentir um pouco de náusea. Você não tem fome. Sua vesícula biliar é afetada. Sua digestão é afetada e desacelera. Tudo isso. E então, você recebe adrenalina e às vezes sua bexiga não funciona. Então, tudo isso é quando seu sistema nervoso sistemático é ativado. E então, seu parasimpático do outro lado, você pode ver que vem para trazer relaxamento, para ajudar a digestão, para permitir que você durma. Todas essas são funções muito importantes e essas são as duas partes do seu sistema nervoso. Então, isso mostra a você à direita. Um modo de vida saudável é que você tem sua zona de desempenho, onde você tem seu sistema nervoso simpático acontecendo. E então você vai para a sua zona de recuperação. Você relaxa, você descansa, e então isso permite que você mantenha isso ao longo de sua vida e seja produtivo. Mas você tem o equilíbrio certo entre saída versus entrada. Autocuidado. Ok, vamos trazer os traumas complexos. Traumas tão complexos que você está em perigo o tempo todo. A criança percebe que está em perigo, de modo que isso a coloca em seu sistema nervoso simpático o tempo todo. Ou à esquerda, para a sobrevivência. Então eles estão na sobrevivência. O problema é que seu sistema nervoso parasimpático não pode entrar para trazer cura, restauração e descanso. Porque você ainda está em perigo. Você precisa estar em guarda, precisa estar alerta. E, portanto, permanece na zona de sobrevivência e não pode descansar. Então, o que acontece com o tempo é que você, eventualmente, queima tudo e essa é a única maneira de seu corpo descansar. Essa é a única maneira de seu sistema nervoso parasimpático entrar e fornecer cura e restauração, de modo que isso não é desejável. E também tem ramificações de longo prazo. Mas é isso que acontece em traumas complexos. Então deixe-me levar isso mais longe para você. Então você tem um filho que percebeu o perigo. Então ele é negligenciado. Ele se sente sozinho contra um grande mundo mau. Eles estão sendo abusados. Há um valentão na escola. Todos os tipos de coisas raciais pelas quais eles estão passando. Então há apenas perigo. Perigo, então há. O sistema nervoso simpático está funcionando o tempo todo. Eles não conseguem relaxar seu corpo. Não conseguem rejuvenescer. Não conseguem curar. Então, o que fornece a energia para aquele sistema nervoso simpático? Bem primeiro, você continua comendo comida e depois, se precisar de mais, você ingere reservas de gordura. Mas também tem adrenalina.
Porque quando você está no sistema nervoso simpático, especialmente se houver medo, perigo, estresse, você obtém um pouco de cortisol e adrenalina acontecendo, e vimos isso da última vez. O que acontece com isso? Então isso lhe dá energia para lutar. Voar, que lhe dá energia para sobreviver, que alimenta seu sistema nervoso simpático. O que acontece com algumas pessoas é que elas encontram uma coisa chamada drogas. Cocaína, drogas que estimulam. Quando isso acontece para as pessoas, eles vão, eu tenho mais energia, posso ficar acordado por mais tempo, posso fazer todo tipo de coisa extra, tenho mais energia. Então as drogas estimulantes se tornam a maneira de abastecer o sistema nervoso simpático. O que eles não percebem é que estão apenas quebrando seu corpo em grande estilo e, à medida que eles usam seu sistema nervoso simpático, o que eles vão descobrir é que ele está criando emoções quando estão naquele lugar de medo e estresse. Então eles terão problemas de ansiedade, eles vão ter problemas de raiva. Eles se sentirão oprimidos e estressados regularmente. Todas as emoções negativas acontecerão à medida que eles usam demais seu sistema nervoso simpático, o que os leva a tomar muitas decisões impulsivas porque estão em seu cérebro límbico. Eles estão apenas entusiasmados com essa energia. Eles têm dificuldade para dormir à noite. Eles têm dificuldade para desligar o cérebro. Eles ficam obcecados com coisas. Eles têm dificuldade de estar presentes para outras pessoas quando estão conversando, porque eles simplesmente têm todas essas coisas acontecendo em suas cabeças. E então, com toda essa energia, eles ficam hipervigilantes o tempo todo. Então, eles têm muita dificuldade de serem saudáveis nos relacionamentos. Eles têm muita dificuldade em lidar bem com a vida. E por não conseguirem dormir, essa é a única vez que o parasimpático deles conseguiu talvez entrar em ação um pouquinho. Agora nem está fazendo efeito por não conseguir dormir. Então a bola de neve está rolando e causando cada vez mais cansaço e eles estão indo em direção ao esgotamento. Então isso infelizmente é o que acontece. Mas aí o parasimpático no trauma compacto pode não ser ativado porque o simpático está em modo de sobrevivência. Então, depois de um tempo, o sistema nervoso parasimpático meio que percebe que se eu não for ativado de alguma forma e fornecer algum descanso e cura, essa pessoa vai se esgotar. Então, antes do esgotamento, há alguma coisa que eu posso fazer e isso irá ajudá-lo a descansar. Então, para muitas pessoas, é aqui que surge a depressão no sistema nervoso parasimpático. Basicamente diz que vou chegar à exaustão emocional antes de chegarmos à exaustão física. E se eu chegar à exaustão emocional e ficar deprimido, pelo menos ele vai descansar um pouco. Mas aqui está o que eu quero que você veja. A pessoa ainda está em perigo, então o simpático dela ainda está operando. E o seu parasimpático está tentando entrar em ação com a depressão para desligá-la um pouco. Então eles podem descansar. Então agora você está com depressão. É o que está acontecendo na ansiedade simpática. Então agora você tem duas emoções muito paralisantes, que estão acontecendo dentro dessa pessoa. Se a pessoa continuar em perigo no modo de sobrevivência, continuar pressionando, a depressão depois de um tempo nem vai ajudá-los a descansar. Eles acabarão se esgotando ou terão um colapso nervoso. E muitas das pessoas com quem trabalho passaram por isso que eu passei, que alguns de vocês passaram, que não é um bom lugar para estar. Mas isso é o que acontece. Porque nossos sistemas, nervoso, simpático e parasimpático, estão tão desequilibrados devido a traumas complexos. Agora deixe-me levar isso um pouco mais adiante em relação a algumas das ramificações de longo prazo disso. O que acontece com muitas das pessoas quando sofrem um colapso? Elas caem ou digamos que acabaram nas drogas e atingiram o fundo do poço e caíram dessa forma. Vão para a recuperação ou ficam incapacitadas devido ao esgotamento devido a todos os problemas que estão tendo. Eles podem ter síndrome de fadiga crônica, fibromialgia, outras coisas. Tudo isso faz parte do colapso deles. Então eles descansam, e talvez por um ano. Eles descansam talvez 6 meses, talvez 2 anos. Mas eles são incapazes de voltar para aquela luz muito produtiva. Então, o parasimpático está funcionando, está deixando-os descansar para que estejam se curando um pouco internamente. Eles possam chegar a um ponto em que fiquem bem, estou me sentindo de volta ao normal novamente, e então, em vez de ir, preciso agora avançar no equilíbrio da vida entre simpático e parasimpático. O que eles fazem é ir, estou me sentindo ótimo de novo, vamos voltar a ser simpáticos os 110%. E então eles se esgotam de novo. E isso é, infelizmente, o balanço do pêndulo em que alguns se encontram, onde vão, queimam e esgotam. É basicamente o repouso parasimpático sentir-se bem, vamos voltar ao 100 do sistema nervoso simpático, que é então diagnosticado como transtorno bipolar, você passa de deprimido a maníaco.
Então você se esgota, fica deprimido, de um lado para outro, e é uma maneira muito triste de as pessoas viverem. Então eu levo isso para uma pessoa que está saindo do vício. Ela sai do vício e está em tratamento, tem um pouco de sobriedade, está começando a se sentir bem e volta a trabalhar. Consegue um emprego, eles entram em um relacionamento, e tudo o que sabem é que vamos voltar ao sistema nervoso simpático. 100 vezes, e então eles voltam ao trabalho. Trabalho, trabalho, vá, 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 e eles estão começando a se queimar. O que seu cérebro faz é dizer, eu conheço uma maneira de tirar férias. Para fazer meu sistema nervoso parasimpático funcionar, vamos ter uma recaída. A recaída leva. Então, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Então, quem se importa com qualquer coisa, eu apenas faço minhas próprias coisas. E então a recaída se torna a única maneira de voltar a tomar férias. Mas não funciona. Apenas os atrapalha ainda mais. Há outra coisa que pode acontecer a longo prazo. E isso é realmente o que eu acho significativo. O que acontece, eu acho, no corpo, e há evidências que o Dr. Gave apoiou, é que o corpo começa a ter um problema com cortisol e adrenalina. Porque essa pessoa não sabe como usá-los em pequenas rajadas raramente. Ela só quer isso o tempo todo e continua se esgotando. Então vamos configurar um sistema interno, agora que responda de maneira diferente a cortisol e adrenalina. Então agora, em vez de cortisol e adrenalina dando energia, vamos ter o efeito oposto. Vamos fazer com que eles agora deixem você muito cansado. Como se você tivesse sido atropelado por um caminhão. Apenas deixa você exausto. É quase como se algo mudasse internamente, criando uma alergia a cortisol e adrenalina. E muitas pessoas que se esgotaram testemunharam que foi isso que aconteceu com elas. Então agora, quando recebem uma injeção de adrenalina, em vez de fazê-las sentirem-se enérgicas, elas se sentem péssimas e querem ir para a cama e dormir por uma semana. Então tudo isso é apenas parte da bagunça de todo o sistema, nervoso parasimpático e simpático. Agora, quero acrescentar algo que espero que ajude muitos de vocês. Porque alguns de vocês dizem, ainda não sei se tem um trauma complexo, porque vim de um lar muito bom. Não recebi muitos abusos, talvez um pouquinho de negligência, mas não muito. Minhas necessidades foram atendidas muito bem. Talvez algumas de minhas necessidades emocionais não tenham sido atendidas perfeitamente, mas foi muito bom. Então eu não sei por que tenho a maioria dessas características de trauma complexo. Então deixe-me compartilhar um pouco sobre minha história. E mostrar que meu sistema nervoso, simpático e parasimpático, ficaram fora de sintonia. Não por causa do trauma, mas por causa do sistema de crenças de meus pais. E por causa da minha personalidade básica. E eles misturaram minha personalidade com o sistema de crenças deles. E isso combinado foi uma não boa maneira de criar todos os sintomas de trauma complexo em mim. Então deixe-me explicar. Há realmente 3 partes no sistema de crenças de meus pais. E eu acho que vocês vão começar a ver isso. E acho que pode se aplicar a muitos de vocês. Os meus pais tinham uma ética de trabalho incrível. Ambos meus pais nasceram durante a depressão. Cresceram na depressão. E basicamente, toda a ideia de tudo disso é que não podíamos nos dar ao luxo de comprar coisas. Você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem um pacote que... Você tem que passar por tudo mais de uma vez. E então foi muito como que você está sempre precisando trabalhar. Não me lembro de uma época em que minha mãe simplesmente sentasse no sofá e não fizesse nada. Se minha mãe estivesse sentada, suas mãos estavam sempre ocupadas, ela estava tricotando, ela estava escrevendo cartões, ela estava fazendo uma lista de compras, como se estivesse sempre fazendo alguma coisa. E então, parte do que resultou disso quando eu cresci foi, se você está cansado, não relaxe porque há mais trabalho a ser feito. Então você apenas cava um pouco mais fundo, e se você relaxar, você está sendo preguiçoso ou você está sendo egoísta. Então esse era o tipo de ambiente. Nem sempre era dito, raramente era dito. Mas era sentido pelos olhares que você recebia ou se você sentava e só queria fazer nada. Aqui está um trabalho que você precisa fazer. Isso então foi tudo parte do que eu vivi. Perder tempo era considerado um grande mal. E você só tem uma vida para viver, então faça valer bem isso, foi meio que incutido em mim o tempo todo. Então, o que eu percebi olhando para trás é que se eu alguma vez relaxei, me senti culpado. Outra maneira de dizer isso é você permanecer no seu sistema nervoso simpático. Isso é ser uma boa pessoa. Para ir para o seu parasimpático, isso é ser egoísta, isso é ser preguiçoso. E isso funcionou para mim porque eu era um garoto de alta energia. Eu só queria ir o tempo todo e adoro estar no meu sistema nervoso simpático, adoro. A adrenalina disso e então trabalhar o tempo todo. Eu tinha energia para fazer isso. E então caí nisso com muita facilidade. Então havia outra parte nisso.
E era uma visão distorcida dessa parte. Eu cresci onde meus pais nos amavam e nos encorajavam quando crianças a brincar, e nós brincamos. Fazíamos nossas tarefas, mas, cara, passávamos a maior parte de nossos dias jogando e eu praticava todos os esportes que pude encontrar, que eu simplesmente adorei. Mas uma vez que você se tornou um adulto, brincadeiras são para crianças. Agora é hora de crescer, agora é hora de levar a sério, agora é hora de trabalhar. E então, quando eu estava na universidade, eu trabalhava facilmente 80 horas por semana. E isso significa apenas que você não brinca mais. Basicamente, é hora de trabalhar. Agora você é um adulto. Então, todo esse conceito de trabalho, que surgiu de uma ética de trabalho muito boa, ficou um pouco distorcido. E por causa da minha personalidade, eu adorei. Isso me atraiu. Então, eu adorei a adrenalina. Adorei ir mais fundo. Adoro ir. Então essa é a parte do trabalho. Mas depois houve uma segunda parte, e era o amor. Amar os outros versus amar a si mesmo. Amar os outros versus autocuidado. Então meus pais eram modelos. E na minha mente, modelos fantásticos de amar outras pessoas. Não conheço muitas pessoas que sacrificaram mais tempo, dinheiro, energia para investir em outras pessoas, cuidar de outras pessoas, ajudar as pessoas, alimentar as pessoas. Eles estavam constantemente fazendo que sua vida era toda sobre dar. Isso era fantástico. Mas havia algumas áreas onde eu não entendi direito. Então a primeira foi quando meus pais, quando eu era jovem, basicamente operavam se você ama do jeito que deveria amar. Isso significa que você não tem limites com as pessoas. Então nós poderíamos estar sentados jantando. Poderíamos estar tendo uma noite em família, mas se o telefone tocasse, meu pai se sentia obrigado a atender. Ele não achava que poderia dizer não. Não vou atender porque estamos tendo tempo para a família. Então ele não poderia colocar um limite lá se alguém batesse na porta. Ele não sentia que poderia pedir desculpas. Estamos ocupados, não posso falar com você agora. Ele se sentiu obrigado a deixá-los entrar. Então o amor não tinha limites. Então você nunca rejeitou alguém se houver uma necessidade. Então a segunda coisa é, se você é realmente uma pessoa amorosa, você deveria estar sempre se sacrificando, você deveria sempre deixar suas necessidades de lado por outra pessoa. Essa deveria ser a característica constante de sua vida. E então, porque havia tanta necessidade que você simplesmente não reservasse um tempo para relaxar e fazer as coisas por si mesmo, porque então isso seria desamoroso. Há necessidades a serem atendidas, você tem que fazer isso. Então, se você parar para cuidar de si mesmo, para ter contribuição para sua própria vida e fazer as coisas que você gosta, você está sendo preguiçoso ou egoísta, você não está sendo amoroso. E o que é interessante para mim é que meus pais cresceram em uma cultura conservadora da igreja. Estou muito grato por isso. Ao olhar para trás, aqui está o que percebi, que as pessoas que foram colocadas em uma posição de serem imitadas, essas são pessoas que admiramos. Essas são umas pessoas que são valiosas em nossa comunidade. Foram pessoas que fizeram os maiores sacrifícios, pessoas que amavam, pelo que acabei de descrever. O que isso significava é que eles estavam mais cansados. Eles se voluntariavam para a maioria das coisas. Eles estavam sempre ocupados ajudando os outros. Então, o que eu começo a perceber agora com o que sei é que nós respeitávamos mais as pessoas que eram pessoas desequilibradas, que foram ao extremo do sistema nervoso simpático o tempo todo e o parasimpático não. Isso provavelmente é ruim. Isso é muito interessante para mim olhando para trás. Mas isso era considerado naquela época, isso era considerado saudável, até mesmo espiritual. Então há uma terceira parte, e é meio que de laços, em torno do estresse. Então me deram muitas ferramentas boas para lidar com o estresse, mas não recebi algumas das ferramentas mais importantes. Para o estresse, você precisa de um equilíbrio entre trabalho e descanso. Bem, não me foi dado isso. Trabalho equilibrado era mais importante do que o descanso. E isso superava os descansos. E o descanso ficava em segundo lugar. Se você vai lidar com o estresse adequadamente, você precisa aprender a estabelecer bons limites e dizer não às pessoas. Bem, eu não fui ensinado a fazer isso. Então, que ferramenta me foi dada para lidar com o estresse crescente? Você apenas cava um pouco mais fundo. Bem, isso me atraiu, eu adoro cavar mais fundo. Então, cheguei aos meus 20 anos e não disse não para pessoas que não tinham um equilíbrio entre trabalho e descanso. Eu apenas cavei um pouco mais fundo. Então, aqui está o que aconteceu. Eu me casei. 2 anos depois, nós tivemos 3 filhos em 4 anos. Então tinha 3 filhos com idade de menos de 3 ou 4 anos. Então a vida se tornou super ocupada. Mas quando meu primeiro filho nasceu, eu me tornei pastor.
E então aquela igreja começou a crescer e dobrou de tamanho. E eu sou pai, um novo marido, pai de 3 filhos pequenos e uma igreja em crescimento. E eu estou apenas fazendo 30 anos. E estou trabalhando 80 horas por semana. E estou investindo nos meus filhos, tentando estar o mais envolvido possível na vida deles. E de repente estou tendo problemas de saúde. De repente as coisas estão começando a quebrar. E eu me queimo. Tudo porque não fui capaz de impor limites saudáveis e ter um equilíbrio entre trabalho e descanso. Simpático para simpático. Aqui está o que eu quero que você veja. Ao me colocar naquele ambiente de casamento, filhos ocupados, trabalho ocupado, eu estava realmente me colocando num ambiente de trauma complexo. Eu não conseguia relaxar, eu precisava constantemente fazer algo em estado de alerta. Criei meu próprio ambiente de trauma complexo, porque gostava de ter meu sistema nervoso simpático, funcionando o tempo todo, e me sentia culpado por ter meu sistema nervoso parasimpático ativado. E tudo isso levou a um colapso total, onde tive que parar por invalidez, por alguns anos. Então, para mim, essa é uma maneira de as pessoas que vêm de uma casa muito boa, mas obterem algumas coisas importantes não muito precisas, resultar em seu sistema nervoso simpático, trabalhando mais do que seu sistema nervoso parasimpático. Você realmente cria um ambiente de trauma complexo para si mesmo, e isso leva exatamente às mesmas consequências em seu corpo, como se você tivesse sido criado em abuso, negligência ou abandono. Meio assustador quando você pensa nisso, porque, infelizmente, foi isso que aconteceu com muitas pessoas, em nossa cultura que vem de lares decentes. Mas é essa ética de trabalho, essa definição de amor, essa atitude, esse estresse, de você cavar mais fundo, que deu às pessoas os mesmos problemas das pessoas, que saem de abuso grave e negligência severa. Então deixe-me passar para como nos recuperamos. Então talvez você esteja entendendo. Você está me descrevendo. Eu vivi minha vida no meu simpático e depois ignorei meu parasimpático. Me senti culpado pelo meu parasimpático e me queimei. Ou acabei de ter alguns problemas graves de saúde por causa disso. O que preciso fazer? Então, o que quero que você veja é que o quadro geral é que você está se reciclando você mesmo para ter um equilíbrio entre o simpático e o parasimpático, mas você está se reciclando quando o seu normal tem sido um desequilíbrio. Isso é o que parece certo. Isso é o que parece natural, é um desequilíbrio. Então, outra maneira de dizer é que o que não era saudável era o seu normal. E o não saudável parece normal. Você está tentando voltar a um normal saudável, mas não parece normal. E assim será muito difícil treinar novamente quando sua configuração padrão estiver desequilibrada, e portanto levará um tempo. Essa é a primeira coisa que quero que você veja, e não será fácil fazer isso, porque você tem seu cérebro subconsciente programado que quer voltar ao seu sistema nervoso simpático o tempo todo. Então é aqui que eu acho que é importante para você começar, é entender que quando você teve um normal doentio, onde seu simpático está agindo o tempo todo e seu parasimpático, esse foi o seu padrão, esse é o seu piloto automático. Você pode voltar ao erro mesmo sem perceber. Você simplesmente continua o seu dia e simplesmente não se conecta da maneira que deveria consigo mesmo para ver como está indo. E tudo mais de repente, está de volta àquele velho e confortável sapato de sistema nervoso desequilibrado. Então aprenda as coisas que o levam a voltar a isso. Para muitas pessoas, assim que começam a se sentir estressadas, elas voltam para o muito simpático e insuficiente parasimpático, e então vem aquela bola de neve sempre que você entra em um momento de mudança ou transição, de repente as coisas não são normais. Há coisas desconhecidas. Existem alguns medos e ansiedades que podem ser um gatilho para voltar ao seu simpático. Se você tiver raiva ou ressentimento, isso que está queimando dentro de você, que pode colocá-lo de volta no seu simpático. Mas também se você estiver se sentindo muito bem, isso pode colocá-lo no seu simpático e você só quer ir e continuar se sentindo bem. E você começa a negligenciar seu parasimpático. Então podem ser coisas boas e coisas ruins que podem fazer com que você entre em seu simpático. Esse é o meu ponto. Quais são os sinais de alerta de que você está voltando para esse desequilíbrio? Algumas coisas você pode estar ciente delas e você pode descobrir seus próprios sinais de alerta únicos. Mas geralmente, quando você está perdendo o equilíbrio, você fica mais irritado do que o normal. Então sua irritabilidade aumenta. Então você descobre que está tendo problemas para dormir. Você não consegue desligar seu cérebro, algumas pessoas.
Elas adormecem por algumas horas e depois ficam bem acordadas, porque seu cérebro dispara, ou você pode descobrir que quando se senta para conversar com alguém, você tem muita dificuldade em se concentrar e estar presente para aquela pessoa. E você está apenas no seu cérebro que quer saltar para todos os lados, ou você sente o desejo ou a necessidade de apenas cavar mais fundo em busca de mais energia para se esforçar. O que pode ser um sinal de alerta e assim por diante, para muitas pessoas, à medida que entram em desequilíbrio, com seu sistema simpático é que o tempo todo eles começam a se sentir cada vez mais robóticas, menos emocionais, mas apenas executando os movimentos. E outro sinal de alerta para algumas pessoas é que eles se tornam mais impulsivos. Eles fazem coisas sem pensar. Então aprenda os seus sinais de alerta porque mais rápido você pode se controlar se souber que você está entrando em desequilíbrio. Melhor será capaz de se corrigir e voltar a um equilíbrio saudável. Então essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa se treinar para ativar seu sistema nervoso parasimpático. Então deixe-me dar-lhe algumas ferramentas práticas em relação a isso. O que eles descobriram é que uma das melhores maneiras de ativar o sistema nervoso parasimpático é a respiração profunda, a respiração lenta e profunda, e ao fazer isso, você ativa o sistema nervoso parasimpático. Então muitas pessoas respiram profundamente à noite, antes de dormir, e existem diferentes tipos de respiração profunda, mas todos eles são muito úteis, e da última vez, falamos sobre seus altos e baixos, abordagem de baixo para cima, e sua abordagem de cima para baixo. A de cima para baixo. Usa o seu córtex para tentar regular seu sistema nervoso. E a de baixo para cima está dizendo que não consigo pensar nisso agora. Preciso fazer algo para ajudar a regular meu sistema nervoso, que é trazer meu parasimpático e acalmar minha respiração simpática. Fazer com que o tronco cerebral relaxe. Então isso é importante. A próxima coisa para muitas pessoas é que elas não conseguem relaxar do simpático para o parasimpático num estalar de dedos. Leva tempo para fazer a transição do simpático para o parasimpático. Eu tive um pai que poderia estar em um simpático, deitar e, em 2 minutos, estar dormindo profundamente e mudar para o parasimpático. Eu não posso fazer isso. Levo horas para relaxar. Então, o que aprendi da maneira mais difícil é que preciso ter muito cuidado sobre como uso minhas noites. Talvez possa ter uma noite por semana em que estou fazendo alguma coisa, mas na maioria das noites preciso começar a relaxar na hora do jantar. Quando começo a relaxar, não vou a reuniões, não estou lendo coisas que vão fazer meu cérebro funcionar, não estou me envolvendo em conversas com pessoas que possam ter conflitos ou queiram soluções de problemas. Não estou assistindo filmes de alta energia. Todas aquelas coisas que fariam meu sistema nervoso simpático voltar a funcionar e então eu não conseguiria dormir. Então tenho que ter muito cuidado sobre como uso minhas noites, se vou relaxar e fazer a transição para meu sistema nervoso parasimpático. Então tive que perceber que basicamente, quando estou em meu sistema, nervoso simpático é como o motor de um carro. Ele acelera para 10.000 RPM. E quando eu era jovem, eu adorava o motor do meu carro. A 10,000 RPM, meu sistema nervoso simpático não entra em ação até que eu reduza o motor do carro para 1 ou 2.000 RPM. E é isso que a desaceleração das RPMs faz à noite. Mas o que preciso fazer regularmente durante o dia é parar e verificar quais são as minhas RPMs no meu motor interno. Agora aí eu digo, uau, são cerca de 8.000, tudo bem agora. Mas no final do dia ainda são 8.000. Mas são 7 horas da noite. Isso não é uma coisa boa. Eu deveria estar começando a me abaixar. Então preciso desenvolver uma maneira de verificar comigo mesmo. Apenas verificar quais são meus RPMs, para ver se estou no meu simpático ou no meu parasimpático. Este é o momento certo para estar no meu simpático ou devo estar no meu parasimpático. A próxima coisa que percebi sobre mim mesmo foi porque meu normal por tantos anos foi estar no meu simpático. Eu poderia ter momentos em um dia em que de repente eu tive uma vontade de entrar no meu simpático e tomar uma injeção de adrenalina e tive que impedir que isso acontecesse. Tive que aprender a colocar as rédeas nisso tudo em mim que queria acelerar o motor. Colocar meu pé e injetar o gás. E eu tive que... Ei, não vamos fazer isso. Eu não gostei disso, mas tive que reaprender a viver. E é disso que se trata. Então a próxima coisa é entender que quando eu ceder e entrar no meu
Sistema nervoso simpático, ele resistirá a desacelerar. E se eu tentar desacelerá-lo, depois de apenas um curto período de tempo, então se eu ceder e entrar no meu sistema nervoso simpático e então eu continuar, eu fiz isso e uma hora se passou e eu quero desacelerar, e está indo e indo. Uau, não, estou apenas começando, quero continuar. E uma vez ativado, não quer que alguém coloque as rédeas nele. Então isso foi importante para eu perceber que se eu ceder, não posso simplesmente me enganar e dizer, ok, vou ceder por uma hora e depois paro. Isso não funciona bem para mim e então não ceda a isso. Então, é sobre você aprender sobre si mesmo agora. Todo mundo é diferente, você pode ser diferente, mas descubra a si mesmo. Torne-se autoconsciente dos problemas que você tem em torno de seu sistema nervoso simpático e parasimpático. Ok, agora deixe-me cuidar de dar um passo adiante nos desafios que enfrentamos na recuperação. Então, a recuperação. Se quiser ficar saudável, isso exige que eu construa rotinas saudáveis, uma estrutura saudável. Então eu me levanto e faço as coisas pela manhã para me colocar em um bom espaço para me conectar com outras pessoas. Então faço minhas coisas para relaxar à noite. Tudo isso se torna um importante elemento de construção de uma vida saudável. Suas rotinas, seus hábitos. Mas isso pode parecer chato, e tem tudo a ver com ajudar nosso sistema nervoso. Parasimpático a cumprir seu papel e parece chato, mas para pessoas onde o normal tem sido uma alta atividade, uma vida saudável parece chata. Então esteja preparado para isso, mas depois de superar isso, o que você descobre é que uma rotina saudável e hábitos saudáveis, se forem saudáveis, na verdade levam a uma alegria mais profunda. Então isso é muito importante a seguir. À medida que uma pessoa fica mais saudável, ela tem menos drama, menos conflitos, menos problemas, menos crises em sua vida, e isso parece entediante para uma pessoa que sempre esteve em seu sistema nervoso simpático. Então ficar mais saudável parece entediante, o que fará com que você não queira voltar ao seu sistema nervoso simpático. Mas há outra coisa quando as coisas estão indo bem. Uma pessoa que saiu de um trauma complexo diz, eu não gosto quando tudo está indo bem, porque eu sei que o oposto é acontecer alguma coisa ruim. E, então o que pode acontecer para muitas pessoas quando as coisas estão indo bem, elas estão realmente gostando e dizem, uau, eu adoro estar no meu sistema nervoso parasimpático, mas então aquela velha mensagem no cérebro vai, algo ruim vai acontecer, vamos sabotar essas coisas boas. Então voltamos ao nosso sistema nervoso simpático. Então o resultado final é que ficar saudável, na verdade, está fazendo com que você queira voltar ao jeito antigo, porque parece normal, porque esse é o seu lugar de sobrevivência e assim por diante. Porque um novo estado saudável parece anormal, parece estranho, parece até errado. Então, quando comecei a aprender a relaxar e a cuidar de mim mesmo e a satisfazer as minhas necessidades, senti-me culpado. Pensei que estava sendo egoísta e estava sendo preguiçoso, porque a minha consciência tinha sido maltratada e então eu tive que retreinar minha consciência. Tive que passar por aquele estranho período de transição de sentimento. Estou sendo uma pessoa má aqui por ser saudável. Leva tempo, mas depois de fazer isso por um tempo, seu novo normal parece normal. E então você é capaz de ficar bem com isso. Então há uma outra parte sobre o simpático e parasimpático, que quero dar a você e que espero que ajude você. Seu sistema nervoso simpático e seu sistema nervoso parasimpático experimentam emoções, para que ambos tenham acesso para o seu cérebro límbico, onde suas emoções são sentidas. Mas aqui está o que eu quero que você entenda quando você está em seu sistema nervoso simpático. Você experimenta muitas emoções negativas, medo, estresse, raiva, mas também pode sentir prazer. Mas só experimenta um pacote restrito de prazer? Então pense desta forma quando você está em seu sistema nervoso simpático. Vá, você adora uma festa. Você adora atividades, você adora praticar esportes, você adora jogos de alta atividade. Eles lhe dão prazer. Mas você está em seu sistema nervoso simpático. Aqui está o que eles descobriram e isso é absolutamente fascinante. Somente em seu sistema nervoso parasimpático você pode sentir contentamento, satisfação. Alegria, você não pode experimentar contentamento. Paz, satisfação, alegria. Em seu sistema nervoso simpático, você só pode experimentar prazer, excitação. Isso explica por quê, e isso faz com pessoas que saem de traumas complexos, que estão sempre em seu sistema nervoso simpático,
Nunca sentiram alegria, nunca sentiram contentamento, sempre sentiram inquietação e impaciência. Então buscariam o prazer do sistema nervoso, simpático, e isso os faria sentir-se bem por um tempo, mas não resultou em contentamento. Mas eles foram incapazes de experimentar esse contentamento porque eram incapazes de acessar seu sistema nervoso parasimpático. E, portanto, se quisermos experimentar o verdadeiro contentamento e alegria, precisamos ter o equilíbrio entre nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Só um ponto importante. Deixe-me terminar dizendo o seguinte. Na primeira sessão, referi-me ao Dr. Bruce Perry, que escreveu o livro O que Aconteceu com Você, que para mim é um dos livros mais excelentes sobre trauma disponíveis hoje. Ele foi convidado a uma enorme reunião de psicólogos e médicos na Nova Zelândia e foi organizada pelos anciãos da tribo Maori. Então, médicos ocidentais, psicólogos ocidentais, e todos eles vieram com toda a sua abordagem ocidental, a medicina e todas as coisas que fazemos no diagnóstico, obter a medicação certa, o tratamento certo e os líderes. Maori ouviram tudo isso e disseram: vocês fizeram muito para nos ajudar na nossa compreensão das doenças e como o corpo funciona, mas realmente achamos que está faltando o componente-chave para uma vida saudável. O componente-chave para uma vida saudável é a conexão. Então aqui está o que eu quero que você entenda. Isso é para mim alucinante. O que eles estão descobrindo é que se você está conectado a pessoas saudáveis e se sente seguro, isso é principalmente seu sistema nervoso parasimpático que entrará em ação quando seu sistema nervoso parasimpático estiver funcionando da maneira que está. Então seu estresse não estará ativando seu sistema nervoso simpático. Seu corpo irá descansar, seu corpo irá se curar, seu corpo será capaz de lidar com bactérias, vírus muito melhor do que se você estivesse em seu sistema nervoso simpático. E então o que eles descobriram foram sociedades onde as pessoas têm um sistema nervoso parasimpático muito saudável e não permitem que seus sistemas de estresse sejam ativados e os coloquem em seu sistema nervoso simpático todo o tempo. Adivinhe, eles têm menos problemas cardíacos, eles têm menos câncer, eles não morrem mais cedo, eles têm menos diabetes, menos doenças autoimunes, porque eles têm uma conexão. Então, o que os anciãos Maori estavam dizendo, e eu acho que precisamos ouvir, é que se você quer ficar fisicamente saudável, é ótimo que você tenha todos os seus medicamentos. Mas quais são todos os seus medicamentos? Principalmente para doenças relacionadas ao estresse. Devido à falta de conexão e falta de equilíbrio do parasimpático com o simpático, se vocês realmente querem ficar fisicamente saudáveis, comecem a se conectar, comecem a fazer com que seu parasimpático funcione da maneira que deveria e no equilíbrio certo. O que eu acho que é algo muito importante para levar para casa